Hoje nós estamos em visita a Sítio Frecheiras, aqui em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Está sendo considerada, pelas pesquisas, uma das igrejas mais antigas do estado do Piauí. Eu estou aqui ao lado do professor João Passo. Evaldo, a história de nossa igreja é ímpar a nível de estado do Piauí. A igrejinha de Frecheira de Nossa Senhora do Rosário é envolvida de mistérios. E apesar das descobertas recentes de documentos que atrasem provavelmente para a construção do século XVIII, não tira o brilho e a importância do templo como um dos mais antigos do Piauí. Basta lembrarmos, na geografia piauiense, nós temos a igreja de Oeiras, que é considerada a mais antiga. Teve início aí por volta de 1697 e foi concluída em 1733. A de Piracuruca, a igreja de Piracuruca, é considerada a segunda mais velha do estado, de 1743. E nós temos documentos oficiais, atos religiosos encontrados nas dioceses do Maranhão, que consta da solicitação de um antigo proprietário chamado Diogo Ferreira Veras, que solicita ao Bispado do Maranhão a construção de um templo dedicado a Nossa Senhora do Rosário, no ano de 1758. Portanto, houve a descoberta deste documento que comprova que a Igreja de Frecheira é uma das joias do estado do Piauí, sendo neste momento, por este documento, a terceira mais antiga do estado. Mas ainda há mistérios, principalmente quando nos remete aos números, aos 4 números, que é o grande enigma da construção da igreja, 1616, e que alguns historiadores defendem que esta igreja poderia ter sido construída também pelas missões jesuíticas. Mesmo com todos, a distância dos locais onde se instalaram os núcleos de povoamento, o Ceará é detentor da criação das missões jesuíticas, principalmente na região de Viçosa, e poderia facilmente esse espaço riquíssimo, de uma fauna extraordinária, de uma flora belíssima, ter participado ativamente dessa passagem de padres jesuítas que poderiam ou não ter construído o belíssimo templo de Nossa Senhora do Rosário. Até porque também, se não me engano, há poucos meses foi divulgada, fonte de sua pesquisa, a descoberta de que existem sinais de pedidos de casamento realizados nessa igreja muito antes daquela data, né? Sim, há registros, principalmente na igreja de Piracuruca, de casamento de 1775. Mas aí há uma discussão. Já havia a igreja de Nossa Senhora do Rosário tantos anos antes dessa solicitação da construção? Ou seria apenas os oratórios construídos nas casas dos grandes proprietários? Então essa discussão ainda não é provada, né? Há uma discussão no meio historiográfico. O certo é que a igreja de Frecheira é hoje considerado uma das belas joias do estado do Piauí com documentos. Mas isso não tira ainda algumas dúvidas em relação à história, seja em relação aos casamentos, seja em relação às passagens das missões jesuíticas para a região. E ainda vamos mais longe. Há inclusive estudos que a região pode ter sido também passagem de francesas, quando a invasão francesa no Brasil, e até mesmo de holandesas, transformando essa região numa região singular da história do Piauí. Durante esse tempo que o senhor, como secretário da Cultura, mas na verdade como historiador e fonte de suas pesquisas, que tipo de ação dentro da estrutura do prédio foram realizadas? Tomamos cuidado em relação à estrutura da mesma. Há mais de 15 anos, a gente vem se debruçando sobre as pesquisas da igreja e tendo a oportunidade de ter o apoio da prefeitura no sentido de preservar o templo. Agora mesmo existe uma lei esta que prioriza a construção do patrimônio histórico do município, e a igreja de Frecheira está catalogada em processo de tombamento a nível municipal. O Estado também já tem conhecimento através do templo, e ainda vamos mais longe. O próprio IPHAN
que é o Instituto de Pesquisa Histórica e Artística Nacional, tem a igrejinha já catalogada como um bem importante da história do Brasil. Cabe a nós, cocalense, buscarmos a preservação através dos meios legais, no caso eu me refiro à Prefeitura, que é a detentora pela responsabilidade de preservação, e dar continuidade ao processo de tombamento. Todos os anos, a Prefeitura mantém os cuidados básicos, principalmente com a limpeza, a pintura a cal, a retirada de insetos, no caso de detetização, por causa das pragas, da formiga, dos cupins, sempre a gente vem fazendo isso. Só que esse ano de 2020 a 2021, enfrentamos um problema seríssimo. A igrejinha de Frecheiras, a nossa joia, apresentou graves fissuras em sua parte estrutural. Então estive em contato com o IPHAN, recebemos orientações e a partir da vinda de engenheiros, de arquitetos e de outros mestres de obra, foi feito um trabalho de restauração, ou seja, foi feito alguns cortes, inclusive deslocamento de blocos de pedra, e foi refeito a parte que estava correndo risco de desabamento. Portanto, a igreja foi, entre o nosso ponto de vista, restaurada, sendo toda refeita. Sem o uso de materiais modernos, né? Sem uso de material moderno, aproveitamos o material antigo, né? Inclusive a própria argamassa, tomamos cuidado em não ter a presença de determinados objetos que pudessem ferir a estrutura, com exceção de que, sobre o vão da parede, devido ao peso do teto, foi colocada uma chapa de ferro, uma estrutura de ferro, de concreto, para dar sustentação. Essa chapa ela está na parte superior da parede, servindo como base de apoio para o teto. O senhor gostaria, nesse momento, de transmitir para os cocalenses, para os piauienses, para o Brasil, hein? A alegria, Evaldo, de falar da importância desta igreja, mas principalmente desse oásis fantástico. Quando mais estudamos a história de Frecheira, mais nos deparamos com enigmas, com fatos, com movimentos, onde a sociedade piauiense se envolveu. Basta lembrarmos aqui do movimento da balaiada, que foi tão importante para o Maranhão e que envolveu o Piauí e Ceará. E recentemente temos documentos que eram em Frecheiras um lugar propício para se desenvolver as ideias revolucionárias do movimento balaiada. E é em Frecheiras que o proprietário, a família dos Ferreiras Veras, dá apoio ao movimento balaiada. Com isso, centenas ou até milhares de homens oriundos do Maranhão e outros do Ceará se encontram em Frecheiras, o eixo oásis estrutural, tanto na parte hídrica, tem água suficiente para manter centenas ou milhares de homens, seria o ponto ideal para a culminância de um projeto ambicioso que era o projeto da balaiada. Daqui se definia os ataques às cidades circunvizinhas, tanto as cidades de Piracuruca, cidade de São João da Parnaíba, Viçosa e Granja. Então foi arquitetado um projeto este, que tinha como local de encontro os balaios o interior da igreja. Há documentos, inclusive, que estes homens se reuniam à tardinha, ao entrar da noite. Ali eles participavam do culto religioso, né? Rezavam o terço, todos armados, e em seguida montavam as estratégias de ataques a essa cidade circunvizinha. E a partir daí que vai haver o contra-ataque. As tropas legalistas, vindos principalmente do Ceará, onde se fala tem 900 homens, outras tropas vindo de Piracuruca e de Parnaíba, fecham o cerco, destruindo o movimento da balaiada em Frecheiras, hoje município de Cocal. Então é um fato extraordinário para a história do Piauí. Poucos historiadores têm conhecimento desses fatos, ou não sabem da relevância e da importância do todo, que aqui talvez seja o principal foco, o principal ponto de resistência e talvez o desfecho do movimento balaiada no Piauí, a região de Frecheiras, no município de Cocal. E parece que aqui em Frecheiras ainda esconde muitos mistérios, porque recentemente nós soubemos que
foi encontrado um artefato, né, que indica a passagem ou a vivência aqui de um povo mais antigo, né? Sim, Evaldo. Frecheiras se tornou um berço para o turismo, né? Um berço de efervescência como ponto turístico e de atrativo. E a partir daí, vários empresários passaram a aproveitar o espaço e a construir seus balneários, suas casas de restaurantes, shows. E não foi feita uma escavação para a construção desses locais, é natural. Escavação esta que chegou a mais de 2 metros de profundidade. E no momento em que estava sendo feitas as escavações, foi encontrado cacos, pedaços de argila, onde as pessoas que estavam trabalhando no lugar simplesmente ignoraram-as, né? Achando que não tinha importância e descartaram. Mas mesmo diante de tantos pedaços de cacos, provavelmente a presença de povos que viveram aqui na região, povos primitivos, talvez povos ameríndios, encontraram-se também um objeto curioso, um cachimbo de barro. Um objeto que por muitos séculos foi usado por povos indígenas, ora por prazer, né? E ora por curas espirituais através de seus rituais. Então aquele cachimbo denota talvez a presença de povos primitivos numa região até antes desabitada, de mata nativa, onde ficou estes vestígios, esses resquícios desta civilização.